Muito bem, então estamos iniciando agora a nossa segunda parte da aula, já voltando para a conclusão e o desfecho da primeira parte, que nós trabalhamos principalmente a questão dessa dissidência de algumas igrejas, nascimento de algumas novas propostas e igrejas oriundas do protestantismo histórico e do pentecostalismo clássico. Tá? Quando nós entramos agora já nessa segunda parte, ainda temos que pensar, tratar e falar sobre a metodista wesleyana e também, além da metodista wesleyana, a Igreja Cristã Maranata. A metodista wesleyana vai surgir da Igreja Metodista no Brasil. E a Igreja Metodista wesleyana, ela vai abraçar o movimento holiness, que é aquele movimento de santidade, e vai voltar-se também ao aspecto do carisma, tá? Dos dons espirituais. Né? E com isso ela vai surgir a partir desse sentimento, dessa teologia, dessa proposta litúrgica, com a possibilidade de que era preciso agora ter não vou dizer assim, uma ramificação, mas uma igreja metodista wesleyana, que seria, vamos dizer assim, uma nova visão dentro da Igreja Metodista no Brasil, que seria a Igreja Metodista Wesleyana, tá? que estaria ligada não à convenção ou ao concílio da Igreja Metodista do Brasil, mas viria agora com essa proposta voltada ao movimento de santidade, ao movimento dos dons espirituais, a uma igreja metodista mais direcionada ao pentecostalismo, tá? E claro que ela vai ser encabeçada por dois ministros oriundos da Igreja Metodista no Brasil, que era o Gessé Teixeira, tá? E o José Moreira. Os dois vão ser os responsáveis por fundar essa igreja ainda no ano de 1967, tá? Depois nós vamos ter a Igreja Cristã Maranata. A Igreja Cristã Maranata, ela já vai surgir do movimento da igreja, vamos dizer assim, da Igreja Presbiteriana no Brasil, que não é um movimento, mas que é uma igreja que é do movimento protestantismo histórico. Então, podemos dizer que a Igreja Cristã Maranata, ela é oriunda do movimento protestantismo histórico, é oriunda de uma igreja de viés tradicional, que no caso é a Igreja Presbiteriana do Brasil, e ela surge, tá? Independente da Igreja Presbiteriana Independente, ela surge já com um novo nome, uma nova proposta teológica, uma nova visão, uma nova percepção litúrgica, administrativa e até eclesiástica e eclesiológica, vindo ser fundada com a proposta justamente da espera do arrebatamento, da urgência, da busca, do sentimento do arrebatamento como algo latente, como algo que está preso e fixo na proposta de igreja, de mensagem, de teologia deles, com uma proposta, vamos dizer assim, mais de viés mais voltado para a convocação do Espírito Santo para um momento em tempo especial da história e vida da igreja, que é o arrebatamento, como uma igreja que está preparando os seus cristãos para o grande dia, o grande momento. É uma igreja voltada com essa proposta, uma ênfase muito pertinente a uma escatologia, tá? Uma escatologização eclesiológica. Uma escatologização eclesiológica. Muito bem. As comunidades evangélicas, eu agora vou sair do livro, vou entrar no outro material, porque eu quero fazer uma introdução partindo para a proposta da Igreja Emergente. Aí eu vou pegar aqui o nosso livro, que é complementar, tá? A História do Cristianismo, do Bruce Sheldon, que até já indiquei no semestre passado. É um livro que quem puder adquirir, ter na sua biblioteca, é bom como tantos outros que são bons, que sempre estou indicando, e futuramente, quem quiser, eu posso até dedicar um período da aula para indicar algumas bibliografias, tá? E nós temos aqui algo que eu gostaria de ler para que ficasse como a base do que vou falar a partir de agora,
que é justamente o que coloca o Bruce Sheldon, dizendo que o pentecostalismo global, ou as igrejas do, vamos dizer assim, do cristianismo global pentecostal, tá? Igrejas do cristianismo global pentecostal, que ele considera como uma nova percepção e cosmovisão do cristianismo, e estão abaixo da linha do Equador. E essas igrejas que estão abaixo da linha do Equador, pertencentes ao movimento da igreja do cristianismo pentecostal global, são pautadas por dois âmbitos. Primeiro, e como ele até vou ler aqui, pautados primeiro pelo pentecostalismo proveniente da Rua Azusa, defendendo os dons espirituais, tá? O falar em línguas. E o carisma. E aí, por isso, o movimento carismático. E aí, por isso, comunidades. E aí, por isso, novo movimento, pautada em uma nova onda do pentecostalismo, né? Que aí vem a ser uma igreja que foca o termo carismático, referindo-se a frequências, a ensinamento, práticas e cultos inspirados no Pentecoste, agora adotados a variadas esferas da igreja, indo muito além das denominações pentecostais, pautando em curas, milagres, expulsar demônios e línguas estranhas e profecias. Tá? Então, igreja mais voltada à determinação, eu profetizo, igreja mais voltada à prosperidade, igreja mais voltada aqui, já surge mais à frente a adoção do teísmo aberto e ao determinismo, tá? Há esferas que nós vamos ver aí à frente do vamos dizer assim, movimento da prosperidade, que é pautado na teologia da prosperidade e que eu indico, ou que eu conceituo também, além de teologia da prosperidade, movimento da prosperidade, que é um movimento seguro, atrelado à teologia da prosperidade, tá? E que são, na verdade, igrejas com uma roupagem, com uma proposta de uma efetuação, até como ele coloca aqui, ó, de uma efetuação, tá? Mais voltadas a experiências, tá? De carismáticas, a ter momentos de sobrenaturalidade, entrar no sobrenatural, de emergir no sobrenaturalismo, né? De ter uma nova roupagem, uma nova percepção do sobrenaturalismo. E aí surgem, logo já na década de 90, muitos milagres assim, dessas igrejas que foram propagadas, alastradas no Brasil, como a questão do dente de ouro, como a questão da cura e do milagre do emagrecimento, das campanhas, né, para emagrecimento, que surgiam com os pregadores e assim que pregavam e oravam para as pessoas obesas ficarem magras, e aí depois para recebimento dentro do dente de ouro, e aí foi surgindo por unção, né, novas unções, como unção de roupas, né, ou unção de casas, de comércio, unção de casas, unção de carros, e unção de chaves, e aí foi surgindo uma série de novas perspectivas, e essas igrejas emergentes, a verdade é que elas despontaram e apresentaram novas faces do cristianismo em Tupiniquim. Até no ano 2007, a editora Vida Nova, não é? Ela vai desenvolver uma conferência teológica lá em Águas de Lindóia com a temática Novas Faces do Cristianismo Brasileiro. Tá? E aí, nesta conferência, eu estava presente,
os teólogos que são convidados e pessoas que estavam presentes ali para fomentarem, analisarem e avaliarem esse movimento e essa circunstância e situação que estava de uma forma disseminada dentro do cristianismo brasileiro, com novas roupagens de igreja, com novas liturgias, com novas perspectivas teológicas, com novas correntes, com novas ideologias, com novas propostas e ideais, tá? E novos ideais. Aí vai surgir, dentro desse âmbito, uma série de debates das origens, do que levou a surgir. E um dos palestrantes e dos mediadores dos debates, ele fala algo muito interessante, que é o Lourenço Stélio Rega, que era um dos condutores dos debates, e até, vamos dizer assim, um dos moderadores dos debates. Ele vai dizer que essas igrejas, elas surgem abaixo da linha do Equador, com um olhar direcionado aos flagelos, às carências, às necessidades, às urgências sociais e políticas e culturais que estavam dentro desse contexto. Por exemplo, a classe baixa, as carências da classe baixa, as necessidades de questões de saúde, questões sanitárias, questões de higiene, tá? As questões pautadas em questões de urgência, de necessidades pessoais, necessidades econômicas, de desconsideração e preconceito social, e aí incluindo as posições sociais, incluindo as posições que chegariam ou que conquistariam as pessoas, e aquele clima de angústia, de depressão, de desconsideração social, que causava nas pessoas um certo preconceito, uma certa restrição, um certo sentimento de humilhação, de flagelo, de consternação, de abatimento, né? De aflição, vamos assim, até de desclassificação. Tudo isso é motivação, é fator motivacional para surgir essas propostas teológicas, para surgir essas igrejas que vão ir de alcance a essa proposta, que vão ir direcionar nos seus mensagens, nas suas liturgias, nas suas propostas teológicas, um alcance voltado a esse sentimento, a essa realidade, a essas perspectivas sociais, questões culturais também, tá? Que eram, no caso, pertinentes às pessoas que não tinham acesso à formação, a questões de uma nova perspectiva cultural, ou até de um desenvolvimento cultural mais amplo, e se vivia numa cultura mais repressora, uma cultura mais limitada, tá? E também questões políticas, como as classes excluídas, né, politicamente, as classes que não tinham certos direitos, certas oportunidades, espaços dentro da sociedade, e com isso essas igrejas vêm justamente esse movimento da igreja emergente, essas novas faces do cristianismo, essas novas roupagens de igrejas, essas novas roupagens teológicas, vêm para alcançar, para se direcionar, para enfocar justamente nessas circunstâncias, nessas situações, nessas igrejas, nessas realidades em que essas igrejas se encontram, em que essas propostas estão sendo oportunizadas, colocadas, e elas vão de encontro a essas carências, vão de encontro a essas classes sociais
e muitos até se instalam dentro daquela realidade, daquele ambiente social com essa proposta, e aí a partir dali vão construindo as suas teologias, vão construindo as suas perspectivas eclesiológicas, administrativas, clericais, e aí surge esse denominado e movimento de igreja emergente, que vai ser uma proposta e uma abertura, ou a porta de abertura para o movimento das comunidades, e as comunidades surgem basicamente na década de 1990, e aí elas vão ter um crescimento até o ano da década de 2000, até o ano entrarmos no novo milênio em 2000, tá? E quando nós entramos no século XX, no ano 2000, e iniciamos de 2000 até 2005, elas têm um ápice de crescimento, e surgem as novas comunidades, as novas propostas, novas perspectivas, e aí alcanço jovens, alcanço essas novas classes sociais elitizadas, outros carentes, tá? E aí havia uma disparidade, aquelas comunidades que iam para classes mais elitizadas, outros que iam para classes carentes, tá? E 2005 para frente, aí surge as igrejas emergentes. Então nós temos dois tempos. E aí na próxima aula vamos estar estudando e usar esse espaço da próxima aula para estar estudando esses dois tempos, esses dois momentos, dois períodos. E aí vamos pesquisar e vamos analisar mais profundamente esse movimento da igreja emergente, que é uma característica da igreja que nós estamos vivendo na atualidade, no momento contemporâneo que nós vivenciamos dentro do nosso contexto do cristianismo brasileiro. Muito bem, eu quero agradecer a todos. Essa foi a nossa aula de hoje, a nossa segunda parte da aula de hoje, né? Lembrando da proposta que eu fiz lá no início do vídeo anterior sobre a videoconferência, e é interessante participar, e também da formação de grupos, ou dupla, ou trio, ou individual para o trabalho, já passando os nomes para o Leonardo e o Leonardo passar para mim. Tendo alguma proposta, tendo alguma dúvida, eu vou esperar o seu contato via WhatsApp. E nós, nesta aula, após esta aula, vamos estar lá no fórum, tá? Eu vou deixar esse fórum por mais um tempinho, para que vocês ainda possam colocar lá, quem não visitou, colocar e comentou e colocou lá suas posições, ter um espaço para colocar. E aí na semana que vem, na aula da próxima semana, eu vou te retirar 5 minutos ou até 10, dependendo da especificidade, da abrangência dos comentários, para nós estarmos debatendo e conversando um pouco e analisando um pouco a fala de vocês dentro do fórum, ok? Muito obrigado a todos, um grande abraço, tá? Um grande abraço e até sexta-feira que vem!